Olá, estudante do módulo 1. É um prazer estar aqui com você para estudarmos um pouco mais sobre a filosofia, sobre os ensinamentos da Seicho-no-ie. Hoje, em especial, nosso tema será Revelação Divina do Corpo Diamantino da Imagem Verdadeira. O texto dessa revelação divina pode ser encontrado na página 86 do livro Revelações Divinas, de autoria do mestre Masaharu Taniguchi. E eu gostaria de começar lendo um pequeno trecho dessa revelação divina que nos explica qual é o motivo desse estudo em si. Página 86, como eu disse, Revelação Divina do Corpo Diamantino da Imagem Verdadeira. É um erro aplicar indiscriminadamente o princípio da igualdade em todos os casos. Quando digo que o ser humano não é corpo físico, alguns poderão pensar que ele é como o ar, sem substância, mas estão enganados. São dignos de pena aqueles que não conseguem ver nada além do corpo físico ou da matéria. O corpo físico é uma falsa aparência, uma manifestação de ondas mentais e pode morrer e desaparecer num instante. Não pensem que algo tão efêmero seja o homem verdadeiro. O homem verdadeiro, isto é, o homem da imagem verdadeira, não é o vazio. E ele continua aqui na revelação divina. Esse estudo vai nos trazer um assunto muito importante dentro da Seicho-no-ie, que é não somente a imortalidade da alma, mas também o fato de nós sermos filhos de Deus. Ele é um tema bastante interessante e importante para que a gente compreenda os tópicos posteriores. Por isso, eu sempre sugiro, se você ainda não leu os textos sugeridos, dê uma paradinha no vídeo, vá até os livros, leia os livros, para que o vídeo sirva para tirar as suas dúvidas de algo que você não entendeu. Caso as dúvidas persistam, entre em contato com a gente, entre em contato com o presidente da Associação dos Preletores ou com o coordenador do módulo da sua regional, e ele direcionará a sua pergunta para algum preletor que poderá respondê-la. Tudo bem? Na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, página 52, está escrito, no capítulo Homem, tendo assim pregado o anjo, torna o querubim a indagar, mestre, esclarecei a natureza real do homem. Responde o anjo, o homem não é matéria, não é corpo carnal, não é cérebro, não é célula nervosa, não é glóbulo sanguíneo, não é soro sanguíneo, não é célula muscular, nem é o conjunto de tudo isso. Conhecei bem a imagem verdadeira do homem. O homem é espírito, é vida, é imortalidade. Ele continua explicando o que é o homem. O anjo, na verdade, continua explicando para o querubim o que é o homem em si. E para a gente ter uma compreensão um pouco mais profunda sobre essa passagem da Sutra Sagrada, eu chamo vocês a lerem o livro Preleções sobre a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, especialmente na página 256, que ele faz a explicação sobre esse texto. O mestre Masaharu Taniguchi faz nesse livro a explicação de toda a Sutra, e especificamente sobre a nossa filiação divina nessa página, nesse capítulo, Homem. E ele diz, então, quando o querubim pediu, esclarecei a natureza real do homem, dizei o que é o homem, o anjo respondeu, o homem não é uma matéria chamada corpo carnal. Ele não é cérebro, não é célula nervosa, não é glóbulo sanguíneo, não é soro sanguíneo, e assim por diante. Pelo senso comum, o homem é considerado uma matéria chamada corpo carnal. Porque nós acreditamos que o homem seja o corpo. Quando a gente olha uma pessoa, a gente acha que ali a gente está vendo a mulher ou o homem verdadeiro. Mas não é isso que preconiza a Seicho-no-ie, não é isso que nos ensina a Seicho-no-ie. Se o indivíduo pensa, o homem é matéria, é corpo carnal, conclui que desaparecendo o corpo, nada resta dele. E que, se nada restará, será melhor usufruir de todos os prazeres enquanto estiver vivo. E isso é algo muito importante. Porque pessoas que têm esse tipo de mentalidade, elas acreditam que não importa o que elas façam nessa vida, quando chegar o fim,
ele vai acabar, o corpo vai morrer e com ele não vai haver continuidade, então ele pode fazer o que quiser. Ele pode matar, ele pode roubar, ele pode fazer o que quiser, que não tem nenhum prejuízo. Na verdade, esse é o desconhecimento da imortalidade da alma, é o desconhecimento do homem filho de Deus, do homem verdadeiro que nunca nasceu, que nunca morreu, que nunca tem fim, que está ligado a Deus, que provém de Deus e que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é um ponto muito importante, sabe? Porque há pessoas que acreditam, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, porque quando acabar, não vou levar nada, não vou levar dinheiro, não vou levar riqueza, o que eu fiz de errado acaba ali, o que eu fiz de bom acaba ali, então não tem sentido eu fazer nada de bom, não tem sentido eu fazer o bem para as pessoas, porque, na verdade, não existe uma continuidade. Mas não é isso que nós aprendemos na Seitinoye. Pelo contrário, o que nós aprendemos o homem não é matéria, não é corpo carnal. Correto? Por incrível que pareça, há pessoas que acreditam que nós somos o corpo físico, mas, mais uma vez, o homem verdadeiro vai muito mais além disso. Ele continua dizendo: há quem acha que o homem pensa, isso está na página 256 também, há quem acha que o homem pensa com o cérebro, mas aqui consta a afirmação: o homem não é cérebro. Mesmo que o cérebro seja criado, enquanto nele não se alojar a vida, não efetuará função alguma. É por isso que, em outra sutra, está escrito que a estátua, por ser simples matéria, não contrai gripe. Por que que nós contraímos gripe, por exemplo, quando a gente fala do corpo físico? Por que que o corpo parece adoentado? Exatamente porque nele está alojado a vida, está alojado a mente, na verdade, porque a vida verdadeira é inadoecível, mas a mente está presente e com a mente ele cria o resfriado, por exemplo, ou qualquer outro tipo de doença, o que não existe na estátua. Então, é importante a gente compreender que esse corpo físico nosso é apenas um veículo que nós utilizamos neste mundo, no mundo em que nós vivemos, mas que ele não é simplesmente, essa vida não é simplesmente esse corpo físico. Na verdade, o corpo físico nada mais é do que esse envoltório, esse invólucro que protege, que traz, que carrega em si a vida de Deus que está alojada nesse corpo. Tudo bem? Então é importante a gente ter essa compreensão verdadeira de que o homem carnal não é o homem verdadeiro e que nós não podemos ser considerados esse homem carnal. Esse homem carnal, esse corpo físico que nós temos, ele perece, ele acaba, ele morre, como essa mesa, como esse microfone, como esse óculos, como todas as coisas materiais e pertencentes ao mundo fenomênico. O corpo pertence ao fenômeno, ele um dia há de se extinguir, mas o que é verdadeiro, o que é diamantino, o corpo diamantino que é tocado aqui na revelação divina, esse é inadoecível, esse não morre, esse não acaba nunca. Ele fala: o mundo da imagem verdadeira é um mundo de perfeita ordem, pois é criado por Deus único e controlado pela sua sabedoria. É um erro pensar que o mundo da imagem verdadeira seja um mundo vazio, vago, do nada. Isso não pode ser compreendido pela inteligência do corpo carnal. Estou explicando porque alguns, julgando-se conhecedores da verdade, estão equivocados. No mundo da imagem verdadeira há montanhas, rios, vegetais e animais, há leões e carneiros, e todos eles brincam entre si harmoniosamente. Todos os seres humanos, animais e espíritos vivem em harmonia. Ou seja, o homem verdadeiro é o homem que vive nesse mundo da grande harmonia de Deus. É exatamente o reino de Deus onde tudo é perfeito. E nós precisamos compreender isso mais claramente. Ter essa consciência de que o eu verdadeiro não é esse corpo que sofre, que perece, que tem sofrimentos. No livro A Humanidade Isenta do Pecado,
na página 41, está escrito o seguinte. Isso é para dar tempo de vocês abrirem aí. Tá? Página 41. Dentre tudo aquilo que restringe o ser humano, o que mais tolhe sua liberdade é o próprio corpo carnal. O corpo carnal tolhe a nossa liberdade. Conta-se que São Francisco de Assis, no intuito de afirmar seu desapego em relação à matéria, despojou-se de todos os seus bens, até mesmo da roupa do corpo, e saiu de casa completamente nu. Na verdade, isso ocorreu. Historicamente, ele, querendo ajudar os pobres, ele pega uma série de tecidos do pai, que era um mercador, e vende por um preço muito barato, e aí dá o dinheiro, compra alimento para os pobres. E, na verdade, o pai fica muito chateado, muito revoltado com a atitude dele, vai tirar satisfação, e ele, por um momento talvez de ira ou de raiva, no momento humano dele, ele se despoja e fica nu na frente das pessoas e diz: eu não preciso de nada disso. Essa era uma forma dele mostrar o desapego dele, né? Ele pensou ter assim abandonado todos os apegos, mas estava enganado, pois o corpo carnal em si mantinha-o prisioneiro, tolhendo-lhe a liberdade da alma com desejos carnais, arrastando-o para o mundo das paixões humanas. Devido a isso, ele passou a vida inteira castigando o seu corpo com penitências no propósito de alcançar o triunfo da alma. Tenha curiosidade, procure a história de São Francisco de Assis e você verá quanto humano ele foi e quão santo ele foi na mesma pessoa. Ele é um dos santos que, com muita gratidão, recebeu os estigmas de Cristo, e ele chegou ao ponto de, tanto nas mãos quanto nos pés, apresentar as feridas da crucificação, que era algo que ele desejava muito no intuito de se igualar a Deus. Mas veja que ele estava preso à matéria. Ele achava que essa adoração a Cristo, o sentimento cristão, estava presente na matéria, o que na verdade não é correto, né? Era algo que era necessário naquela época para o crescimento dele, para que as pessoas compreendessem e que ele fosse compreendido como o homem santo que é, mas é algo que não é necessário no senso comum, né? Este exemplo mostra que o corpo carnal representa para nós uma dura prisão, e muitas vezes a gente flagela o corpo carnal, faz com que o corpo carnal sofra, como uma forma de dizer: eu me sinto preso dentro de você, eu não quero ficar preso. E aí você maltrata aquilo que você não quer, aquilo que você não gosta. Olha como a mente trabalha, como o lado psicológico trabalha, ferindo algo que você não deseja, né? É o caso do nosso corpo físico. O sacrifício de Jesus Cristo e as penitências dos homens santos são expressões do amor ao próximo. E recentemente eu vi uma reportagem na TV, eu não sei quando vocês estarão assistindo essa palestra, mas nós estamos nesse momento passando pela fase de afastamento social da coronavírus, da Covid-19, e eu vi recentemente na televisão alguns frades no centro de São Paulo, que, se não me engano, são beneditinos, que estão alimentando a população de rua. E, na verdade, a reportagem dizia que alguns deles já foram testados positivos para o coronavírus. E aí eu volto a falar, o sacrifício e as penitências dos homens santos são expressões do amor do próximo, e isso comove as pessoas. Isso faz com que o amor surja dentro das pessoas, não só naqueles frades, naqueles freis que estão se doando, mas nas pessoas que veem a atitude deles. Mas o suicídio e a consumação do pacto de morte são manifestações do desejo egoístico de fugir da prisão do corpo carnal. Há pessoas que se sentem tão presas à situação, à vida, às circunstâncias, ao corpo, que para solucionar determinado problema, o que elas fazem? Elas se suicidam. Ou aquela célebre história de Verona, contada por Shakespeare, em que Romeu e Julieta, vivendo, sendo membros de famílias inimigas e tendo um amor tão grande entre si, vendo que não seria possível
com que vivessem aquele amor, decidem, fazem um pacto de morte, porque se não pudessem viver juntos em vida, morreriam juntos. E tem toda a trama da história, e eles acabam morrendo no final da história. Isso por quê? Porque eles querem se libertar daquela dor, daquela falta de amor que os aflige naquele momento. Isso não tem nada a ver com o amor de Deus e muito menos com o amor ao próximo. Isso é algo muito importante. Embora o sofrimento possa nos mostrar o amor, ele não é necessário que nós soframos para que o amor esteja presente na nossa vida. Não é necessário que o sofrimento esteja presente, a morte, o suicídio, para que a gente resolva as questões que estão presentes na nossa vida, para que a gente resolva as circunstâncias. Não é necessário que a gente tome atitude tão radical para negar o corpo físico. Basta a gente conscientizar o homem da imagem verdadeira. Basta a gente compreender qual é o nosso papel como filhos de Deus. Entendemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nas pessoas comuns, isso está na página 42, o desejo de se livrar do corpo carnal não é tão acentuado como nos homens santos, prontos a se sacrificarem pelo próximo, ou nos homens egoístas, revoltados com tudo e todos. Por isso, tal desejo não se manifesta sob forma de ação direta, como o suicídio, por exemplo, mas vai elaborando ao longo do prazo sementes da doença para um dia irromperem no plano físico. Então, as pessoas comuns, embora rejeitem o corpo físico, elas não chegam ao ato extremo de se suicidarem, de se matarem. Mas elas criam mentalmente uma série de doenças como forma de flagelar, de fazer com que o corpo físico sofra. A maioria das doenças é manifestada pelo subconsciente, é a mente rejeitando o corpo, é a mente rejeitando a circunstância, a situação em que se encontra, que deseja rejeitar o corpo. Portanto, deixando de haver no subconsciente esse desejo, a doença sara naturalmente. Ela se cura naturalmente. Quando o ser humano compreende que o corpo carnal não é a existência verdadeira, consegue transcendê-lo e sente-se absolutamente livre. É por isso que na Seichonoye as pessoas se curam de doenças. Não é porque a Seichonoye é uma fazedora de milagres. Não é porque a Seichonoye tem por objetivo curar as pessoas ou fazer milagre na vida da pessoa. O objetivo da Seichonoye é fazer com que nós compreendamos a vida natural, a vida de filho de Deus. E na vida de filho de Deus não há doença, não há sofrimento, não há morte. O que morre é o corpo carnal. Na vida verdadeira não há nada disso. No homem verdadeiro, na mulher verdadeira, no ser humano verdadeiro, não há nada disso. E é por isso que quando a pessoa compreende isso, ela acaba se curando de todo tipo de doença. Ele continua na página 43. O que tolhe a liberdade inata do ser humano não é o corpo carnal em si, mas sim a ideia arraigada em sua mente de que o corpo carnal existe. Portanto, libertando-se dessa ideia, ele passa, ou ela passa, a manifestar a sua liberdade inata, embora continue com o seu corpo carnal. É a mente que tolhe o ser humano e é também a mente que liberta do tolimento. Olha que interessante. A mesma mente que nos tolhe é aquela que nos liberta, que nos dá liberdade. Então, a liberdade é uma questão não simplesmente física ou mental, mas é uma consciência de que nós somos filhos de Deus. E essa consciência, nós a aguçamos, nós a compreendemos, não simplesmente no nível intelectual, mas na forma mais profunda, quando nós temos, por exemplo, o hábito de praticar a meditação Shinsokan. E é por isso que a Seichonoye preconiza sempre, é por isso que a Seichonoye recomenda praticar a meditação Shinsokan todos os dias sem falta. Para quê? Para que haja essa compreensão, para que haja esse entendimento. Na página 48 ele continua dizendo: por considerar o corpo carnal responsável pelos pecados, o subconsciente da humanidade odeia-o e deseja destruí-lo. Em outras palavras, procura negar o corpo carnal. Por isso,
Jesus Cristo deixou-se crucificar. O apóstolo João disse: a carne para nada aproveita. O apóstolo Paulo ensinou: se viverdes segundo a carne, morrereis. E São Francisco de Assis, mais uma vez, orou para que seu corpo passasse pelas mesmas dores que Jesus Cristo padeceu e recebeu os estigmas. Olha que interessante. Olha que interessante, não é mesmo? Então vamos parar de flagelar não só o nosso corpo, como a nossa mente, e nos conscientizarmos que nós somos filhos de Deus. Quando a gente tem esse tipo de consciência, na verdade surge em nós esse sentimento de unidade com Deus, e o que ocorre de verdade é que toda doença se cura, todo o sofrimento se apaga. E nós conseguimos viver uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida harmoniosa, uma vida em que tudo está no seu respectivo lugar. Essa é a vida que está de acordo com a vontade de Deus. Essa é a vida do homem verdadeiro que vive no mundo verdadeiro. Essa é a vida que, na verdade, é vivida pelo corpo diamantino da imagem verdadeira, que está descrito aqui na revelação divina, e que deve ser a vida buscada por cada um de nós, em sintonia, em harmonia, com ligação estreita, unida à grande vida do universo, a Deus, em que a vontade de Deus flui naturalmente e nós podemos tomar as decisões mais corretas em qualquer momento, sem dúvida nenhuma, porque estamos de acordo com a vontade de Deus. E essas decisões, as boas ideias, surgem naturalmente dentro de nós. E aí na página 49 está escrito: porém, o corpo carnal não é a existência verdadeira, e quando compreendemos isso, percebemos que não há necessidade de fazê-lo sofrer. Não há necessidade de suicidar, não há necessidade de ter os estigmas, não há necessidade de ficar doente, não há necessidade de trazer, de impingir qualquer tipo de sofrimento ao corpo físico. A partir do momento em que conseguimos a negação total do nosso corpo, do nosso próprio corpo, pela compreensão do ensinamento, o corpo carnal não é existência verdadeira, preconizado pela filosofia da verdade da vida, desaparece do nosso subconsciente a ideia de que é preciso torturar o corpo para purificar a alma. Não precisa torturar o corpo para purificar a alma. Não é necessário, para purificar a alma, trazer sofrimento para o corpo. É o que ele diz aqui. Desaparecendo tal ideia, o subconsciente não cria doenças. Portanto, ao aprendermos a imagem verdadeira da vida, compreendemos que o corpo carnal não é existência verdadeira. O corpo carnal não é existência verdadeira. E a doença se extingue naturalmente. Isso é que é importante. Negue o corpo carnal. Utilize-o, cuide dele neste mundo, mas compreenda claramente de que ele não é o corpo verdadeiro. Ele não é o corpo diamantino da imagem verdadeira. Ele é limitado, ele sofre, ele se adoece. Mas quando a gente transcende esse corpo, quando a gente nega esse corpo e desperta para o mundo da imagem verdadeira, desperta para o ser diamantino, para o corpo diamantino da imagem verdadeira, o que acontece conosco é exatamente a cura da doença, a cura do sofrimento, a melhoria no campo pessoal, a harmonia dentro de casa, a melhora dentro do trabalho e assim por diante. Isso se dá com essa união estreita entre Deus e eu. Sempre se lembrem disso, sempre façam isso. No livro A Verdade da Vida, volume 23, que fala sobre a eterna felicidade, ele nos explica um pouco mais sobre a indestrutibilidade da vida, ou seja, o fato da vida ser indestrutível, e a relação do corpo carnal e a doença. É importante que a gente leia isso para a gente compreender e separar o corpo físico do corpo verdadeiro. E ele diz: o ser humano é filho de Deus e, portanto, para ele a doença não existe. Por esta razão, muitos adeptos da Seitianoye conseguiram recuperar sua saúde
ou a de seus familiares, quando, por inspiração divina, compreenderam a verdade de que não existe doença alguma para os filhos de Deus. O ser humano é originariamente inadoecível, pois a vida que constitui sua essência provém de Deus, e assim sendo, por natureza, só pode ser perfeito. Na verdade, ele explica aqui, quando ele explica o que é a doença nada mais é do que o encobrimento da imagem verdadeira. É como se fosse uma cobertura. Tem aquilo que é verdadeiro, mas quando a mente começa a pensar no sofrimento, na doença, na morte, começa a cobrir essa imagem verdadeira. E aí ele explica aqui, o encobrimento da imagem verdadeira e perfeita, isto é, o pecado, é a causa das doenças. O surgimento dos sintomas da doença é a consequência. Então, quando a gente começa a pensar, eu sou pecador, eu tenho que sofrer, o meu corpo carnal tem que sofrer, eu tenho que tolher, eu tenho que me sentir aprisionado, eu mereço sofrer, porque eu não sou filho de Deus, eu sou filho do pecado, a consequência é a doença. Por quê? Porque na mente está arraigado esse tipo de pensamento. Mais ainda, na página 46, nosso nascimento neste mundo material, o adoecimento, o envelhecimento e a morte, tudo isso é produto da nossa mente. Em outras palavras, as dificuldades dessa vida, que se resumem em nascimento, envelhecimento, doença e morte, não são existências verdadeiras, sendo apenas produtos da força concretizadora da ideia de que somos seres materiais, e nós não o somos. Portanto, embora o homem fenomênico passe por essas dificuldades, o homem da imagem verdadeira, o homem essência, o homem verdadeiro, está acima de tudo isso. Sendo um ser eterno, ele não nasce, ele não adoece, ele não envelhece e muito menos morre. O homem essência, o homem da imagem verdadeira, jamais nasceu no mundo material e, consequentemente, jamais morre. O que acontece é que esse homem, o corpo físico, o homem físico, é como se fosse um ator numa peça de teatro. Na verdade, é como se fosse o protagonista, como se fosse o personagem. E pode ser que você assistindo uma peça de teatro ou um filme, aquele personagem morre, mas o ator verdadeiro jamais morreu. Chega no final da peça, chega no final do filme, ele sai de cena e continua a vida dele. Aquele é a imagem verdadeira. Aquele ator que aparentemente morreu na peça, mas que continua a sua vida, é o homem verdadeiro. E não aquele que morreu, não aquele personagem. Então compreendam que o nosso corpo físico nada mais é do que um personagem nesse teatro da vida. Ele pode até aparentemente morrer, sofrer com a doença, mas o homem verdadeiro, que é o ator que está por trás disso, mesmo com a morte do corpo, mesmo que o personagem morra, ele vai sair do teatro ou vai terminar o filme e ele vai continuar a vida dele saudável, indestrutível, porque ele não morre, porque ele não sofre, porque para ele não há sofrimento. A mente é a força motriz que sustenta o corpo, página 49. Por isso, assim que a mente abandona o corpo, cessam todas as funções orgânicas do corpo. O corpo fica inerte e entra em processo de decomposição, em conformidade com as leis da matéria. E quando isso ocorre com alguém, as pessoas dizem, fulano morreu, fulana faleceu. Mas na verdade ele não morreu, pois sua vida é eterna. A vida continua a existir eternamente. É o que eu estava explicando agora sobre o personagem e o ator, né? A vida continua a existir eternamente, transcendendo a morte. Assim sendo, mesmo que o seu corpo carnal tenha morrido, a pessoa continua viva como um ser dotado de corpo espiritual, imperceptível aos 5 sentidos. É verdade. E desperta a ilusão chamada morte. Isso é um fato que também recentes estudos de fenômenos espirituais já comprovaram. Isso é algo muito interessante e importante que nós compreendamos. Muito obrigado por acompanhar esses estudos. Leiam atentamente os livros e que Deus os abençoe. Muito obrigado.